Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto dia da 33ª semana da Escola de Engenharia Mackenzie. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Delmárcio Gomes, coordenador de extensão da Escola de Engenharia, estou sempre por aqui nas lives do YouTube. Hoje teremos a participação de um convidado super especial, um aluno formado na nossa Escola de Engenharia, formado no Mackenzie e que hoje trabalha na Huawei, uma empresa líder em segmento de mercado em várias áreas de tecnologia eletrônica, mas também na área solar, que é o tema da nossa palestra de hoje. Aliás, o título do nosso encontro de hoje vai falar sobre o setor de energia solar e suas tendências, com Nelson Stanishi Neto. Pronunciei certo, que eu peguei com ele aqui nos bastidores. Eu já vou trazer na tela aqui o nosso convidado de hoje, Nelson. Também quero colocar na tela a professora Silvia Velasquez e o professor Fábio Raia, que serão os moderadores desse encontro de hoje. Nelson, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. E queria dizer que é uma enorme satisfação estar participando da Semana de Engenharia da Escola de Engenharia Mackenzie, um evento que eu participei muitos anos como aluno e hoje tenho a oportunidade de estar aqui como palestrante. Muito bacana. Só para o pessoal entender o formato de hoje, o Nelson está lá na Huawei, então ele está com uma equipe por de lá, ele vai apresentar através de lá, então está sendo filmado de lá e vai ser transmitido ao vivo aqui, então vamos ter uma dinâmica bem diferente, bem atrativa para essa manhã de hoje. Quero dar bom dia ao professor Fábio Raia, professora Silvia Velasquez, meus grandes amigos que estão conosco aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Maravilha, eu vou fazer a apresentação, o professor Fábio Raia e a professora Silvia. Aliás, antes de passar a palavra para a professora Silvia, que quem fez o convite ao Nelson, né, intermediou tudo isso daí, dá boas-vindas ao Nelson, antes de eu ler o currículo dele, professora Silvia, por favor. Então vamos. Bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia em especial ao Nelson, nosso querido ex-aluno, né? Um parceiro muito grande que o Mackenzie conquistou há pouquíssimo tempo, faz acho que um pouco menos de um ano, né, que estamos tramando muitas coisas importantes para a nossa Escola de Engenharia. Seja muito bem-vindo e uma excelente palestra para você. Excelente, Obrigado. Excelente. O Nelson, só dando uma lida no currículo dele, ele é graduado em Engenharia Mecânica e pós-graduado em Gestão de Projetos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atuou em grandes empresas do setor de energias renováveis, incluindo a AES Brasil, a CPFL Renováveis, na área de engenharia e construção e desenvolvimento de projetos. Atualmente, o Nelson é gerente de soluções para a linha de inversores fotovoltaicos da Huawei, empresa líder no segmento. Nelson, estamos realmente muito felizes com a sua presença. Quero te desejar uma ótima apresentação. Agradeço muito pela participação sua e seja muito bem-vindo à nossa Semana da Escola de Engenharia Mackenzie. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui de novo. Bom, vamos começar. Eu preparei uma apresentação falando sobre o setor de energia solar e as tendências dele para os próximos anos, né? Então, para a gente entender qual que vai ser a tendência desse setor, a gente tem que entender qual que é o cenário atual do setor de energia. Tá? Então, começando a explicação sobre... É importante a gente dividir a geração de energia em dois grandes blocos. A geração centralizada, que é essa daqui que eu vou explicar agora, e a geração distribuída, que eu vou explicar na sequência. Tá? Então, basicamente, no setor de energia, a gente tem três grandes divisões, né? A geração, a transmissão e a distribuição. Tá? Então, a geração são as usinas onde a energia é gerada, né? A energia ela é convertida de alguma fonte para energia elétrica. A transmissão são aquelas linhas de alta tensão que a gente encontra nas estradas, né, nos locais mais remotos. E a distribuição é a rede que a gente encontra aqui na cidade, que é a rede de média e baixa tensão. Tá? Então, a geração centralizada, basicamente, eu tenho grandes usinas localizadas em locais remotos, longe do consumo, e aí eu tenho que transportar essa energia, né, através das linhas de transmissão até o consumo. Tá? O consumo são as cidades, empresas,
né? Então, essa energia ela é transportada em alta tensão, e aí ela é rebaixada para média e baixa tensão para chegar na nossa casa, né? No comércio, enfim. Tá? Então, basicamente, isso daqui é a geração centralizada. Tá? E a gente tem o Sistema Interligado Nacional, o SIN, que ele é operado pelo ONS, Operador Nacional do Sistema. Tá? Então, basicamente, existe uma malha de linha de transmissão que ela conecta o Brasil inteiro, com exceção, né, que a gente chama do sistema isolado, que aqui Roraima. Roraima, por exemplo, é um bom exemplo de sistema isolado. Tá? Essa linha pontilhada aqui, ela ainda não existe. Tá? Então, o Sistema Interligado Nacional, ele chega até Manaus. Então, mas assim, com exceção, basicamente, de Roraima e a região amazônica, todo o sistema, toda a malha, ela é interconectada. O que isso quer dizer? Que fisicamente, né, eu consigo gerar energia no Nordeste e transportar ela para o Sul, e vice-versa. Ok? E aí, olhando para a matriz a distribuição da matriz energética para a geração centralizada aqui no Brasil, o que a gente consegue perceber? Temos fontes hidráulicas, térmicas, eólicas e solar. 61% da matriz elétrica brasileira é hidráulica. 26% térmica, 11% eólica, que já tem uma representatividade boa, principalmente no Nordeste, e 2% solar. Esses 2% eles estão crescendo de uma forma muito interessante, que é esse outro gráfico aqui. Então, isso daqui são empreendimentos em operação, os números que eu acabei de citar, e aqui são os empreendimentos em construção. Então, a gente consegue ver que é exatamente o oposto. Né? A gente tem mais usinas solares, né? A maioria das usinas em construção são solares, basicamente metade, 1/4, 25% eólicas, 20% térmica e só 4% hidráulica. O que isso quer dizer? O Brasil, né, como muita gente sabe, a matriz elétrica do Brasil ela é majoritariamente hidráulica. Então, por isso que tem essa questão que está na mídia agora da bandeira vermelha, né, porque a bandeira vermelha ela é acionada, né, quando os reservatórios estão baixos. Então, se o reservatório está baixo, eu tenho menos potencial hidráulico e aí eu tenho que acionar as térmicas. E as térmicas são mais caras que as hidráulicas. Tá? Agora, falando em geração distribuída, já é um pouco diferente do que a gente acabou de falar de geração centralizada. A geração distribuída é onde a geração está próxima do consumo. A usina solar ela está conectada na rede de distribuição, ou seja, na média ou baixa tensão. Tá? Então, isso traz algumas vantagens, né, porque você não tem que transportar essa enorme quantidade de energia de regiões remotas, né, de grandes usinas, para o consumo, né? A geração distribuída ela está próxima do consumo. Muitas vezes, né, até no próprio telhado. Tá? E aí, quando a gente olha o panorama da geração distribuída no Brasil, o cenário é oposto. 97% é solar. Por quê? É muito mais fácil você instalar uma solar e hoje em dia é muito mais barato do que você instalar uma eólica no seu telhado, do que você instalar uma hidráulica, nem daria, né? Ou você colocar um gerador a diesel. Tá? Então, a solar hoje é uma fonte, junto com a eólica, são as duas fontes mais baratas que a gente tem hoje. Eu vou explicar um pouco de tendência daqui a pouco. Tá? A geração distribuída ela é regulada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, pela RN 482. Tá? Então, só para a gente fazer um panorama geral aqui. Microgeração até 75 kW. Isso daqui é muito mais do que uma casa. Uma casa seria na ordem de 5 a 8 kW. Tá? Então, quem coloca energia solar na sua casa está dentro da microgeração. E aí temos a mini geração, que é acima de 75 até 5 MB. Tá? 5 MB é um tamanho bem considerado. Só para vocês terem noção, 5 MB ocupa mais ou menos 11 hectares, tá, de área.
Então, já é uma usina de um porte já maior, mas ainda assim dentro da geração distribuída. Tá? O que está acontecendo regulatoriamente? Foi aprovado na Câmara dos Deputados, duas semanas atrás, o projeto de lei 5829. Então, o que acontece? Hoje, o que é regulamentado pela ANEEL vai passar a ser lei. Tá? Então, a geração distribuída ela vai passar a ser lei, né? E os benefícios dela vão estar assegurados por lei. Tá? Então, ela está indo para aprovação no Senado e depois vai para a sanção do presidente. Bom, modalidades da geração distribuída. A gente tem o autoconsumo, que é você instalar no seu próprio telhado, né, no mesmo espaço físico, no mesmo local da sua unidade consumidora. E aí a gente tem a geração remota, ou seja, eu posso, ou uma empresa, né, ela pode instalar, pode ter uma usina, né, mas que não necessariamente está no mesmo local da empresa, ou no mesmo local do consumo. Tá? Então ela pode estar em outro local, né, e mesmo assim você gerar crédito, e o crédito eu vou explicar agora o que é. Tá? Então, quando a gente olha a conta de luz, a gente vê essas divisões aqui. Então, tarifa do uso de sistema de distribuição, ou seja, toda essa rede que a gente tem na cidade, a gente paga por ela. Fio A, fio B. Encargos do setor, perdas, né? E aqui perdas entre os gatos, tá? Também. Então, a gente paga pelos gatos. E aí temos encargos e a componente de energia, ou seja, a componente de energia é só uma parcela da conta de luz inteira. Tá? Ela é mais ou menos 1/3 da conta de luz. Tá? Isso daqui é a conta de energia. E como é que funciona a geração distribuída? Eu quero colocar, vamos supor, eu quero colocar lá na minha casa. Então, instala a usina, né, solar, muito provavelmente. E a concessionária, a distribuidora, ela vai instalar um medidor bidirecional. Então, o que antes só era lido como consumo, né, o que eu consumia da rede para minha casa, agora ela vai ler como consumo e energia injetada. Tá? Então, eu posso consumir energia da rede e posso injetar energia na rede. O que eu injeto na rede, eu gero crédito. Então, esse crédito abate na minha conta de luz. Tá. O que eu tinha comentado de você não necessariamente ter a geração distribuída no seu telhado, você pode ter em algum outro local, mas tem uma regra para isso. Você tem que estar dentro da mesma área de concessão, dentro da mesma distribuidora. Então, por exemplo, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, é a Enel São Paulo. Então, se eu estou no Morumbi e eu quero gerar energia, eu posso gerar, de repente, em algum outro bairro, né, em Interlagos, por exemplo, e gerar crédito para mim. Tá? Não necessariamente precisa estar no mesmo local. Tá? Então, aqui é um mapa, né, com as distribuidoras no estado de São Paulo, só para conhecimento. Então, o pessoal que é de Campinas, Bauru, a distribuidora lá é a CPFL Paulista, o pessoal do Vale do Ribeira é a EDP Bandeirante, enfim. Pessoal de Minas é a CEMIG. Tá? Então, cada local tem a sua distribuidora de energia. Então, uma pergunta que é muito comum, né, que a gente acabou de falar de crédito, né, eu gero, exporto e consumo da rede. A gente sabe que a solar, ela tem esse perfil de geração de curva de potência, né? Então ela começa a gerar ali por volta das 6 da manhã, óbvio que esses números variam de acordo com o local e estação do ano. Então começa a gerar mais ou menos 6 da manhã, eu tenho um pico, né, por volta do meio-dia, e depois a geração vai caindo até chegar por volta das 6 horas da tarde e acabou. Mas eu consumo energia à noite, o que eu faço? Né? Então, na geração distribuída, todo esse excedente aqui, deixa eu só explicar um pouco antes. Essa daqui é a curva de geração solar e essa daqui seria um consumo da residência. Então, a gente sabe que o horário de pico é por volta entre as 5 e as 8 horas da noite. Né? Então, eu tenho esse pico aqui de consumo, tá? Porque o pessoal chegou do trabalho, ligou a TV, está assistindo a novela, enfim, vai tomar banho. Então, aqui tem esse pico de energia, de consumo da residência, tá? Que ele descasa, né, com a geração solar.
né? Então, o que acontece? Essa área cinza mais clara é a energia que eu exportei para a rede, porque é a energia que eu gerei a mais do que eu consumi. Essa área amarela mais escura aqui é o que eu usei para alimentar minha casa. Tá? Então, eu não precisei de energia da rede nesse momento aqui. E a partir daqui, né, nesse intervalo cinza aqui, eu exportei energia para a rede. Então, eu gerei crédito. Tá? E o horário, aqui na área cinza mais escuro, foram os momentos que eu consumi energia da rede. Tá? Então, aqui eu gerei crédito, aqui eu consumi energia. No final do mês, é feito um encontro de contas, né? Então, o que eu gerei tem que ser igual ao que eu consumi. Se essa conta bater, eu vou pagar só uma pequena taxa, que é a taxa de demanda mínima, tá? Que é um valor bem pequeno. Tá? Mas todas as outras parcelas da conta de luz eu zero. Tá? Isso é geração distribuída. Mas o que acontece? Isso vai mudar. Tá? Então, ainda provavelmente nos próximos 12 meses ou um pouquinho mais, ainda vai continuar esse modelo aqui, tá? Que é o que está escrito lá no projeto de lei. Mas em breve você vai começar a não... Vamos voltar um slide aqui. Você vai começar a não compensar, não abater, né, a tarifa de uso do sistema, entre outras parcelas aqui da conta de luz. Tá? Então, isso no futuro breve não vai ser mais do jeito que é hoje. Tá? Bom, aqui é uma topologia residencial, coloquei aqui só para ilustrar como que é. Então, eu tenho lá minha casa bonita, coloco os módulos fotovoltaicos, né? O módulo fotovoltaico, ele que é o responsável pela conversão de energia solar em energia elétrica, só que essa energia elétrica gerada pelo módulo é uma energia que não está dentro dos parâmetros da rede, tá? É uma energia em corrente contínua e com outros parâmetros de tensão. Então, quem faz essa adequação da energia solar gerada pelo módulo, da energia elétrica, perdão, convertida pelo módulo para os parâmetros de rede, é o inversor. Então, eu costumo dizer que o inversor fotovoltaico, ele é o cérebro da planta solar, porque toda operação, alarmes, gerenciamento, toda a inteligência está dentro aqui do inversor. Tá? O módulo solar, ele não tem nenhuma inteligência. Tá? Então, gerei energia aqui dos módulos, passou para o inversor, corrente alternada com os parâmetros de rede, consumo o que tiver ligado na minha casa, o excedente eu injeto na rede. Ok? Bom, a gente está falando de energia solar, mas eu sou suspeito para falar, né? Mas a energia solar, ela tem algumas limitações, então é importante a gente entender elas para depois falar sobre tendências e qual que é a solução para essa limitação. Tá? Então, a solar, assim como a eólica, elas são fontes intermitentes. O que isso quer dizer? Elas variam de acordo com o recurso disponível. Então, assim, é fácil a gente imaginar que numa solar, quando está um dia de sol claro, de céu claro, que nem está agora, eu vou ter uma potência maior. Mas se passar uma nuvem, né, rapidamente, quase instantaneamente, essa potência despenca. Tá? Então, isso é intermitência. Então, ela é intermitente, ela não é uma fonte despachável. O que é uma fonte despachável? É que nem uma hidráulica. O ONS liga para as hidráulicas, né? Todo dia tem um relatório diário de potência que tem que ser exportada. E aí ele fala, bom, às 9 da manhã você vai gerar tantos megawatts, às 10 da manhã tantos megawatts. Então tem lá uma curva de potência e a hidráulica, assim como a térmica, elas conseguem obedecer esses comandos, né, que o ONS dá. Então você consegue despachar energia ou não no momento que você quiser. Óbvio que, né, se tiver água disponível. Então, mas a solar também e a eólica também, elas não são fontes despacháveis. Tá? Ela não gera energia à noite, né? Isso é óbvio. Né? Então eu tenho aqui um perfil de geração ao longo do dia. Né? Óbvio que esse gráfico aqui está exagerado, eu coloquei ele de propósito só para exemplificar a questão da intermitência. Não quer dizer que todo dia é assim, tá?
Bom, então, outro problema, não gera energia à noite, né? E essas oscilações, né, elas geram perturbações na rede. Então, a solar, assim como a eólica, elas também reduzem a inércia do sistema e causam algumas perturbações específicas que têm que ser controladas de outras formas. Tá? E qual que é a solução de todos esses problemas que a gente apontou aqui? Solar mais bateria. Tá? Então, com solar e bateria, eu consigo acabar com a intermitência, resolver a intermitência da solar. Com solar e bateria, eu consigo tornar a solar uma fonte despachável. A questão de não gerar à noite, eu também resolvo com bateria. Tá? O ESS é Energy Storage System, tá? Sistema de armazenamento de energia. Então, tudo está aqui, até a questão dos problemas de rede, né, que a intermitência da solar causa, eu também resolvo com bateria. Tá? Então, a solução está toda aqui do uso de solar com bateria. Tá? Então, aqui, exemplificando a questão da intermitência de novo, essa daqui seria um perfil de geração com muita intermitência da solar ao longo do dia. E aqui eu consigo corrigir com a bateria. Então, a bateria, em alguns momentos, ela vai armazenar energia, óbvio, da própria solar. E ela vai corrigir, né, ela vai atuar nesses momentos onde a solar está tendo intermitência. Tá? Então, a bateria ela vai corrigir essa curva de geração. Outro ponto, né, que a gente comentou da geração distribuída, a questão dos créditos, né, que esse incentivo, né, da geração distribuída de abater todas as componentes da conta de luz, ele vai aos poucos, obviamente, acabando. Tá? E aí, como que eu resolveria isso? Né? Aí já pensando num futuro um pouco maior. Né? Naquele gráfico que a gente mostrou, que o excedente eu exporto para a rede e quando a solar não está gerando eu consumo da rede, eu posso mudar para a bateria. Então, o excedente aqui que eu não estou consumindo, essa área azul mais escura, eu armazeno na bateria. E a área a azul mais clara é quando eu vou consumir energia da bateria, nos momentos que a solar não consegue suprir o meu consumo. Tá? Essa aplicação aqui, ela pode valer para qualquer tipo de geração, seja na sua casa, seja uma indústria, ou seja até numa usina de geração centralizada. Então, essa questão de se tornar uma fonte despachável, com a solar com bateria, ela consegue ser uma fonte despachável, né, e ela conseguiria, eventualmente, receber comandos do operador nacional do sistema, né, já pensando na geração centralizada, para gerar em horários específicos, né, onde a demanda pelo consumo de energia é maior. Tá. Bom, algumas tendências do setor. Eu estou trazendo de novo aqui essa topologia da geração distribuída comum, né, que é a mesma imagem que eu acabei de mostrar há poucos minutos atrás. Tá? Solar, gera energia solar, passa pelo inversor, uso, né, nas cargas que eu tiver alimentando no momento, o excedente eu exporto para a rede. Tá? Isso é o cenário atual. Qual que vai ser a tendência em breve? Tá? Muito breve. Na verdade, isso já existe, tá? Eu ter uma solar com inversor e com o sistema de armazenamento, ou seja, com a bateria. Tá? Essas imagens, inclusive, são da solução Huawei. Tá? Então, a gente já tem um inversor que tem a saída para bateria nossa aqui. Tá? E eu consigo ter um backup, né, caso... Tem muitas situações onde a rede cai, né, é frequente a rede cair, e eu ficar sem energia, né? E mesmo tendo energia solar, é importante falar isso, tá? Mesmo tendo energia solar, numa topologia comum, o inversor ele sempre vai funcionar quando tiver energia da rede, tá? Porque ele é uma fonte de corrente. Se a rede cair, né, se acabar a energia da rede, o inversor para, tá? Então, é importante salientar que não é porque eu tenho a energia solar no meu telhado que quando faltar a rede eu vou poder usar
dessa energia, tá? O inversor, ele desliga. Tá? Essa daqui é um sistema de proteção obrigatório, chama anti-ilhamento. Eu não posso injetar energia, né, quando a rede estiver fora. Isso é uma questão de segurança, tá? Imagina que alguém da Enel vai lá fazer uma manutenção na rede, né, então a rede propositalmente ela é desligada. Então eu não posso injetar energia nesse momento, porque senão eu posso matar alguém. Tá? Essa é uma das situações. Então, como que eu resolvo isso? Para ser sempre atendido com bateria, né? E esse dispositivo nosso aqui, que eu não estou fazendo propaganda, tá? Só estou explicando a solução. Quando cair a rede, né, eu já, no momento da instalação, defini cargas comuns e cargas críticas. Tá? O que são as cargas críticas? São aquelas que eu quero que sejam atendidas mesmo quando eu não tiver rede, tá? Que eu quero que seja atendida a qualquer momento. O que pode ser? Pode ser qualquer coisa, as luzes, a geladeira, o videogame, o cliente que define. Tá? E as cargas comuns são aquelas que eu vou atender sempre que eu tiver rede. Então, quando cair a energia da rede, né, o inversor ele vai desligar, só que esse dispositivo aqui, Backup Box, ele vai abrir um chaveamento aqui, se desconectando da rede, e aí o inversor começa a funcionar como uma fonte de tensão, alimentando as cargas críticas. Tá? Então essa daqui, ele vai alimentar essas cargas aqui através da energia solar e ou da bateria. Tá? Essa solução aqui já existe, tá? Já existe, já é bem difundida em muitos países também. Aqui no Brasil está começando também. Tá? E aí eu tenho uma outra situação, que é um sistema off-grid, que é totalmente desconectado da rede, que é o que a ANEEL chama de SIGF, Sistema Individual de Geração por Fonte Intermitente. Tá? Esse SIGF, ele é usado muito em locais do sistema isolado, então comunidades indígenas, né, população ali da Amazônia que não tem acesso à rede de distribuição, né, onde a rede não consegue chegar. Então existem programas do governo como o Mais Luz para Todos, Luz para Todos, Mais Luz para a Amazônia, que usam essa topologia para atender essa população local. Tá? Então, eu tenho a solar, o inversor, a bateria, só que eu não tenho rede. Né? Então, eu sempre vou ser abastecido ou pela solar ou pela bateria. Tá? Então, isso daqui é um off-grid. Isso já existe também, né? Como eu comentei nos programas do governo, por exemplo, né? Mas isso pode ser uma tendência para um futuro próximo também. Digo para mais pessoas, não necessariamente aquelas que não têm acesso à rede. Tá? Bom, aqui eu estou falando de veículo elétrico. Né? E qual que é a relação do veículo elétrico com energia solar, com bateria? Bom, a gente tem uma busca global pela redução de emissão de carbono. Né? Tem um Acordo de Paris, tem outros esforços que estão sendo feitos, né, até pela iniciativa privada, para reduzir voluntariamente a emissão de carbono. Né? As empresas estão se tornando mais verdes. Né? E o que vai acontecer? A chegada dos veículos elétricos vai ser um movimento disruptivo. Ou seja, eles graduativamente vão substituir os veículos a combustão e vai chegar um momento em que a gente praticamente só vai ver veículos elétricos. Tá? Mas qual que é o gargalo disso hoje? É o desenvolvimento das baterias. Tá? Então, a tecnologia das baterias ainda não está tão madura para que viabilize, tanto financeiramente quanto questão de autonomia, né, os veículos elétricos serem tão comerciais assim. Mas assim como a solar, né, que há 8 anos atrás, 7 anos atrás, basicamente não se considerava a solar como uma fonte de geração viável, né, não era realmente, a bateria também ela vai se tornar algo tão viável e tão acessível que você vai ter o seu veículo elétrico, que você vai ter energia solar na sua casa, que vai ter a solar com bateria em vários, como eu comentei, né, vários tipos de geração, e isso daqui vai ser um movimento disruptivo. E qual que é a relação entre os dois? Né? Todo esse movimento para redução de emissão de carbono,
ele vai fazer com que o avanço, né, muitas empresas, o setor automotivo, o setor de energia, eles canalizem seus esforços para o desenvolvimento tecnológico das baterias. Com isso, a tecnologia vai avançar muito rápido e o preço vai despencar. Tá? Então, a mesma tecnologia ou o avanço tecnológico dos carros elétricos, né, para as baterias de carros elétricos, também vai ser desfrutado do setor de energia. Tá? Outra coisa interessante, tá? Apesar de trabalhar na Huawei, eu sou da Digital Power, não tenho quase que não tenho muita relação com telecom, e eu vou explicar um pouco sobre a Huawei no final, tá? Mas o que é importante a gente entender também, que o consumo de energia elétrica ele só vai crescer, né, conforme os anos vão passando. Um exemplo disso é o 5G. A chegada do 5G é fantástica, né, porque você vai conseguir conectar diversos, muito mais dispositivos na mesma rede, com menos latência, tá? E isso até pode, né, num futuro próximo, permitir que os veículos sejam autônomos, tá? Controlados numa rede, numa mesma nuvem, né? Porque uma coisa é você controlar um veículo individualmente, né? Ele ter que se pilotar, que nem a gente faz hoje dirigindo o carro. Cada veículo pilotar por si só é muito mais perigoso do que uma nuvem, né, conectando todos os veículos na mesma rede. Tá? Então você monitora todos os veículos. Tá? Só que todo esse avanço tecnológico vai consumir mais energia. Então o 5G consome 300% a mais de energia do que o 4G. Então pensa assim, se hoje a gente já tem um problema de abastecimento de energia, esse problema só vai piorar, né, se a matriz elétrica não se expandir com a mesma velocidade do consumo. Né? Então, hoje a gente já está tendo um problema sério de energia, e isso só vai piorar. Tanto com a chegada, né, o problema não é o 5G, o problema é que o consumo de energia, a tecnologia está avançando tanto que o consumo de energia também avança. Né? Cada vez mais você tem mais dispositivos que consomem energia. Tá? Então, a expansão da matriz elétricas com fontes limpas é urgente, né? Porque também não adianta a gente, né, o mundo se esforçar para ter veículo elétrico se a energia que eu carrego esse veículo é uma energia suja, né, uma energia fóssil. Tá? Não adianta nada, eu não estou reduzindo a emissão de carbono. Então, eu tenho que ter o veículo elétrico carregado por fontes limpas. Tá? Bom, o que eu tinha comentado aqui da redução do custo da solar, eu falei 8 anos, 7 anos atrás, né? Não era uma fonte viável, né? Comercialmente viável. E de lá para cá, o preço foi despencando, né? Hoje, junto com a eólica, são as duas fontes mais baratas que tem, né? Mas o preço por energia os menores são solar e eólica no momento. Mas qual que é a diferença da solar? Que a solar ela tem um espaço gigante ainda para avanço tecnológico. Tá? Então, a eólica provavelmente vai continuar caindo de preço? Vai, mas não na mesma velocidade da solar. Então, em pouco tempo, a solar ela vai ficar muito mais barata do que a eólica, por exemplo. Tá? Então, essas daqui são duas projeções, né? Até 2020 são dados reais de queda de custo de CAPEX, né? de capital de usinas solares e de baterias de lítio. Tá? Então, a gente vê que de 2010 a 2020, o preço das baterias caiu quase 10 vezes. Né? Isso daqui é uma escala logarítmica, então foi da casa de 1.100 por volta de $110 por quilowatt-hora. E a tendência é que isso continue caindo pelo que eu acabei de citar, né? Dos esforços, toda a indústria focada no desenvolvimento de baterias. Tá? E com a solar é a mesma coisa. A solar ainda tem muito espaço para se desenvolver. E hoje, o semicondutor mais usado é o silício cristalino. Ele provavelmente, em algum momento, vai dar lugar a um outro semicondutor, que a gente ainda não sabe exatamente qual, né? E que vai fazer com que o preço ainda continue caindo cada vez mais. Tá? Então, esses dois aqui, solar e bateria, são movimentos disruptivos, assim como o que eu citei do veículo elétrico. Bom, e para finalizar esse tema,
né? Esse daqui é um slide da Huawei Digital Power. Tá? E aí, falando da empresa, eu vou apresentar a Huawei daqui a pouco rapidamente, para vocês terem noção do que é a Huawei. Tá? Mas o que aqui quer dizer? Que cada vez mais você vai ter mais dispositivos conectados numa mesma nuvem, numa mesma interconectados, né, conversando com eles mesmos. Então você vai ter seu veículo elétrico, né, que vai conversar com a sua usina solar que você tem na sua casa, né? Então você vai definir os melhores horários para, por exemplo, carregar ou descarregar a energia desse veículo, tá? Entre outras coisas. E qual que é o grande diferencial da Huawei, né, nisso tudo? Porque a Huawei é a única empresa no mundo que ela é especialista em fabricação de componentes. Então os componentes, os equipamentos do 5G, os equipamentos que eu vou apresentar aqui dos inversores fotovoltaicos, né, que a Huawei é líder, mas também é líder na questão de conexão, né? Então 5G, nuvem. Então a junção desses dois fatores, né, equipamentos tecnológicos para nos servir e a conectividade entre eles, esse é o futuro, né, da energia, né, o futuro das nossas vidas, né? Isso que a gente chama de digitalização da energia. Ok? Bom, para finalizar a minha parte aqui, eu vou fazer uma breve apresentação da Huawei. Eu deixei para o final para não ficar cansativo, enfim, mas é bem rápido, só para vocês terem noção do tamanho da Huawei. Então, a Huawei foi fundada em 1987 e é uma empresa privada, tá, que tem quase 200 mil funcionários e, olha que interessante, mais da metade deles alocados em P&D. Tá? Então, é uma das maiores empresas do mundo e uma empresa de tecnologia muito forte. No ranking da Fortune, ficou em 44º lugar e é a terceira empresa que mais investe em P&D no mundo. Tá? E ela é dividida em 4 grandes setores, 4 grandes grupos, né, que é a parte de consumer, que são os produtos como, por exemplo, esse smartwatch, como esse Idea Hub que a gente está apresentando, que está fazendo, que a gente colocou a apresentação aqui, como celulares, enfim, tudo que você encontra para comprar no shopping é parte de consumer. A parte de carrier, que é a infraestrutura de 3G, 4G e agora 5G, a Enterprise, que é onde a Digital Power no momento está, né? Digital Power soluções para armazenamento de energia solar e transformação digital, que é tudo que a gente acabou de citar. Tá? E a parte de cloud também. Tá. E, bom, aqui é interessante. Na energia solar, muita gente pergunta, né, se a gente fabrica os módulos, né? Porque quando a gente olha uma usina solar, a gente lembra dos módulos fotovoltaicos. A Huawei não fabrica, ela fabrica um inversor, que é aquele dispositivo que eu comentei que faz a conversão de CC para CA e que é o cérebro da usina. Tá? Então, mais de 150 gigainversores no mundo. Isso daqui, só para ter noção, é a capacidade instalada do Brasil inteiro, né? Se você juntar todas as hidráulicas, térmicas, eólicas, dá por volta um pouco mais de 150 GB, tá? E isso é o que a Huawei vendeu no mundo. E é líder global há 6 anos consecutivos. Tá? Aqui no Brasil, muito forte, com quase 4 GB. E, para finalizar, né, mostrando aqui que atua no setor inteiro. Né? Então, desde quem quer colocar na sua casa, até comércio, indústria e usinas de grande porte, usinas de geração centralizada que a gente já comentou. Tá? Então, muita gente me pergunta, né, o que a Huawei faz e faz normalmente esses tipos de perguntas. Então, está aqui, né, o que a gente faz para a energia solar. Tá ok? Bom, da apresentação é isso. Acho que agora a gente vai abrir uma rodada de pergunta e resposta, certo? Certíssimo, Nelson. Maravilha. Você me ouve bem? Tudo certo por aí? Te escuto.
Maravilha. Vou trazer a professora Silvia aqui, o professor Fábio Raia também. Muito bacana, Nelson, muito bacana a apresentação, comentários muito positivos aqui, já vamos compartilhar aí com vocês aí tudo direitinho. Eu queria antes que o Nelson colocasse o convite aí para os nossos alunos sobre a surpresa do dia, né, Nelson? Conta aí para a gente, para eu já deixar o banner rodando aqui, fala um pouquinho. Então, legal. A Vanessa do marketing aqui da Huawei, ela sugeriu da gente sortear um produto para quem está assistindo aqui. Então, para entrar nesse sorteio, tem que fazer 3 coisas. Seguir a página da Huawei Solar Brasil no Instagram, acho que está aí tá na legenda aqui. Huawei Solar Brasil no Instagram, Huawei Solar Brasil no LinkedIn, e aí lá no Instagram, comentar a última foto postada lá no Instagram da Huawei Solar Brasil, comentar, eu assisti a palestra da Huawei na semana da Escola de Engenharia Mackenzie. Tá? Então, fez essas 3 etapas, vai concorrer a uma pulseira inteligente da Huawei. Tá? Aí agradeço a Vanessa. Na tela aí. Exatamente isso. Então, a galera, enquanto a gente participa aqui das perguntas para o Nelson, pode ir lá no Instagram da Huawei, também no LinkedIn, mas principalmente no Instagram, e escrever lá. Eu assisti a palestra da Huawei na semana da Escola de Engenharia Mackenzie. E aí vai rolar um sorteio bem bacana lá com eles depois. Deixa eu trazer de volta os meus colegas aqui para deixar o Nelson anunciar o sorteio. Nelson, parabéns, muito bacana. Você é toda a equipe que está aí por detrás, dando apoio também, dando suporte na transmissão. Antes de eu passar para as perguntas, eu quero ouvir a professora Silvia, que deve estar muito orgulhosa do Nelson, não é, professora Silvia? Muito, muito orgulhosa, porque, bom, nessa semana nós temos visto os nossos ex-alunos, desde os jovenzinhos como Nelson, até aqueles formados há 40 anos no Mackenzie, né? Uma oportunidade única da gente ter visto isso. Bom, Nelson, os comentários que eu andei vendo por aqui foram bárbaros. A Estela, inclusive, se lembrou do nosso projeto integrador, né? Diz que aprendeu bastante e que agora está lidando com isso, né? No estágio. Então, muito bacana. Ó, o cara é fera, parabéns, muito bom ficar escutando isso tudo, né? Bom, agora, aí também você podia mostrar, né, o presente que vocês vão sortear. Você tem aí, eu não estou com ele aqui. Ah, não, achei que estava aqui, você fez não, assim. Esse é outro. Ah, tá bom. Tudo bem. Então, o convite está feito aí para todo mundo correr lá no Instagram, curtir a última foto com o comentário sugerido. Professor Fábio Raia, seu comentário sobre essa ótima apresentação. Olha, eu fico sempre contente, são ex-alunos, né? E nada mais salutar, a gente fica muito contente de saber que os nossos alunos, nós colaboramos por tudo isso, obviamente a família, todo mundo está por trás, é claro, né? Sem dúvida nenhuma, mas a gente faz parte de um pouco disso. Isso deixa. Essa é a função do professor, né? Eu me sinto honrado, eu fico feliz em saber. A Silvia falou muito bem, vieram muitos alunos, né? Essa ideia de ex-alunos participarem foi muito bom, uma coisa excelente, né? E acho que o Nelson é um representante aí dessa nova geração, que certamente vai perdurar por muitos e muitos anos, e eu fiquei muito contente em saber. Eu só quero fazer uma pergunta para o Nelson aqui, já aproveitando, né? O Nelson, em 1979, certamente, acho que nem teu pai estava nascido ainda, né? Meu pai estava. Então, em 1979, eu era estudante, né? Eu já tinha recém-ingressado na universidade, e houve um congresso no AMB sobre futuras energias, né? Onde apareceu a energia solar, naquela época já tinha o pró-álcool, como é que, enfim, né? Então, de 1980 para cá, já se passaram aí 30 anos, né, 40 anos praticamente, e eu só tenho uma pergunta, né? Foram 40 anos, né? E o que aconteceu com a energia solar que só agora, né? Naquela época, veja bem, hein? Isso faz tempo, eu era meninão,
naquela época, nós queríamos mexer com os painéis solares, que era uma promessa, etc, etc. Né? E fora isso, tem um comentário, e a energia nuclear, onde que entra nisso também, Nelson? Então tem essas duas questões aí para você nos brindar aí. Obrigado. Tá bom. Professor, então, da energia solar, eu acredito que tem dois grandes movimentos. Um, óbvio, o avanço natural tecnológico, mas também tem um avanço forçado. Então, chegou em algum momento da história mais recente, talvez não lá em 1979, onde buscou-se, investiu-se mais no avanço da solar. Então, nesse quesito, se você pegar os preços de solar há 4 anos atrás, né, do módulo fotovoltaico, ele chegou a quase pela metade, de 4 anos para cá. Óbvio, agora deu uma subida por causa da matéria-prima, o preço ele dá uma oscilada, né, dos painéis, dos módulos fotovoltaicos por conta do silício. Mas chegou algum momento, né, ali começo dos anos 2000, que a energia solar ela começou a ficar de alguma forma viável, né, não do jeito que é hoje, e aí sim começou-se a investir mais e mais, né, nessa tecnologia e para chegar onde a gente está hoje. Então, outro ponto interessante também é o avanço da eficiência dos módulos, né? Uma coisa é queda de preço, né? Acho que as duas andam junto, conforme a tecnologia vai ficando mais madura, o preço vai caindo, né? A tecnologia ela vai ficando dominada, então o preço vai caindo, né? E a eficiência vai aumentando. Hoje, nós temos células de silício cristalino que tem uma eficiência na ordem de 23%, 23%, 24%. Ou seja, 24% da energia que bate nela, eu converto em energia elétrica. Que eu acredito ainda que é um número baixo. Eu acredito que tem muito espaço para evoluir. E talvez não pelo silício cristalino, porque tem um limite de 33%, né, um limite teórico de 33% de eficiência do silício. Mas eu acredito que vai chegar algum outro semicondutor, algum outro material que vá tomar lugar do silício. Né? Então, é um avanço constante. Né? Você comentou em 1979, né? Mas eu acredito que lá devia se falar, né, muito da solar como um futuro, né, que nem você comentou, e que não era algo viável e até muitas vezes inimaginável, né, no período próximo. E hoje o que a gente está vivendo é justamente o contrário. Um pouco antes da pandemia, a solar ela chegou a ficar até mais barata do que a eólica. Ela subiu agora por conta desse aumento da matéria-prima, né, essa coisa louca que a gente está passando agora. Mas em breve, né, o avanço tecnológico ele vai continuar acontecendo e o preço vai despencar. E aí, a sua segunda pergunta sobre energia nuclear. Bom, eu não sou um grande especialista em nuclear, mas o que eu posso dizer é que sim, a nuclear é uma energia limpa, não poluente, mas, de certa forma, às vezes perigosa, né, pelas catástrofes que a gente vê na história que já aconteceram. Né? Mas é uma energia limpa, sim, interessante, mas eu acho que o Brasil não precisa disso. Eu acho, nós temos, diferente de muitos, da maioria dos países, inclusive, né? A gente tem muito espaço disponível, né? Então esse é um ponto importante. Você pega, por exemplo, o Japão, não tem espaço disponível para você fazer muita coisa, né? Nem agricultura, então, ou até países da Europa. Então, o Brasil, nós somos brindados, né, com essa... com a natureza que temos, né? Então é um país rico em recurso solar, é um país rico em recurso eólico, é um país com muito espaço disponível. Então eu acredito fortemente no avanço da solar e da eólica na composição da matriz elétrica brasileira, que é o que já está acontecendo. Né? Como a gente mostrou no gráfico, metade hoje dos empreendimentos em construção, ou construção iniciada ou não, são solares e mais 1/4 são eólicas. Né? Então, eu acredito muito, e a bateria, né, como a gente comentou, ela vai resolver os problemas que hoje
né, temos com a solar, que a solar sozinha, né, a eólica sozinha não vai resolver o problema de nenhum país, né? Então, mas a solar e a eólica combinadas e ainda além com as baterias, elas sim, eu acredito muito no futuro dessas 3 fontes, né? E quando isso 6 anos após, só um segundo, só terminar. 6 anos após, eu fui trabalhar numa empresa, né, e nós fazíamos painéis solares, né? Nós instalávamos painéis solares em regiões praticamente inabitadas do país, que era por conta das telecomunicações, aquela coisa toda. E só para você, né, o pessoal que está nos assistindo, a pessoa que projetou os inversores, né, nessa empresa foi o professor Sux, né, da engenharia elétrica, agora já aposentado. Ele que era a pessoa que fazia o projeto dos inversores, né, nessa empresa que eu trabalhei. Tá? É uma informação só para vocês terem noção que essa parte da energia é muito importante e é um caminho muito legal para que os nossos alunos possam seguir. É um mercado fantástico, né? Em termos estruturais, civil, mecânica, elétrica, cabe todo mundo nesse mercado aí. Então, parabéns de novo, Nelson, eu fico muito contente em ter ouvido a tua palestra, foi brilhante. Obrigado, professor. Eu queria fazer só um comentário, você comentou das engenharias, né? Eu sou formado em mecânica, não sou eletricista, tá? Eu sei. E o professor Rael foi participou da minha banca do TCC. Sim, eu sei disso. É o que o professor comentou, tem espaço para todas as engenharias, né? Não necessariamente só elétrica, é isso que eu quis dizer. Está cortado, Delmar. É verdade. O que eu acho mais incrível é isso, né? Você hoje está falando com tanta propriedade do setor elétrico, em especial, né, do setor de energia solar, mas tendo a formação em mecânica. Então, isso fica para os nossos estudantes de que a ideia de hoje, um engenheiro, por mais que ele tenha formação na área tal, ele precisa ser ainda cada vez mais multidisciplinar, ter habilidades, estar se preparar para esse mercado que cada vez mais não quer alguém já pré-formatado, muito pelo contrário, que é jovens, abertos ao desafio, quer dizer, entrou numa empresa, numa área que se ele talvez tivesse feito elétrica, seria uma realidade, mas ele está usando toda a base de mecânica e evoluindo para a elétrica, o que é muito bacana, e isso deixa uma mensagem muito legal para os nossos alunos. Mas muito boa mesmo, mas tem muitas perguntas legais aqui para você responder agora, Nelson. Segura aí. Lembrando ao pessoal que está aí no chat, que é para comentar que assistiu a palestra da Howe lá no Instagram da Howe. Aqui no chat não vai resolver nada, o reloginho não vai ganhar nada. Não vai chegar na sua casa, tá? Vai chegar aqui, né? Vai chegar aqui para gente. Eu não garanto que seja um relógio tão tecnológico como o da Howe, mas se a gente precisar de mandar um reloginho, a gente arruma também para os nossos alunos. Mas é lá no Instagram dele, pessoal. Muito bem, vai ter... Pessoal, é só aguardar o pessoal da repescagem do Forms. Ô, Nelson, como está vindo uma série de comentários, eu dei uns prints aqui para eu não me perder, né? E eu voltar lá de cima. Eu vou colocar um aqui que eu achei bem interessante, que você citou. Já localizo ela aqui. Muito bem. Se essa questão da nova lei aprovada foi um retrocesso ao incentivo que se tinha para a instalação de energia solar nas casas e prédios, o Matheus pergunta. Não é um retrocesso, primeiro, vai virar lei, então você tem mais segurança do que uma regulação da agência. Segundo, chega um momento que você precisa ter um equilíbrio, né? Óbvio, até o momento, né, até os próximos meses que está previsto, é que tenha, sim, esse incentivo, né, onde você consiga abater todos os pontos todas as linhas, né, todas as componentes da conta de luz, mas chega um momento que não fica equilibrado, né, todo mundo que tem geração distribuída não pagar as outras componentes, né, não fica equilibrado para o sistema. Então, o projeto de lei, resumindo, assim que é aprovado, e a gente espera que seja outubro, novembro, né, nos próximos 2 meses, ele vai dar um período de 12 meses para quem se conectar nesses 12 meses, a partir da data de publicação no Diário Oficial dessa lei, vai permanecer na regra antiga. E a partir daí, depois será feita uma análise
de impacto da geração distribuída no sistema. E depois dessa análise, aí sim vai ser definido quais componentes, né, quais vão ser os descontos na tarifa de energia. Então, isso é bom para o sistema, não vejo como uma forma, algo negativo, muito pelo contrário, estamos comemorando, né, todos do setor, que esse projeto tenha passado. E um outro ponto importante, né? Então, quem está pensando em fazer geração distribuída, que faça nos próximos 12 meses, para aproveitar a regulação atual. Tem uma outra pergunta, que acho que é uma dúvida, né? Se mensalmente eu gerar mais energia do que consumir, a empresa me reembolsa o valor excedente? Não, você gera crédito, é o sistema de compensação. Então, toda energia excedente ela é vista como crédito, e esse crédito ele é válido por 60 meses, 5 anos. Então, se eu gerei mais em um mês, pode ser que num outro mês eu gere menos. Aí eu uso o crédito do mês anterior para compensar a tarifa do mês atual. Tá? Então, esse crédito ele é válido por 60 meses. Cada mês, né, fecha-se uma quantidade de crédito, e esse crédito ele é válido por 60 meses. Maravilha, Nelson. Agora sim eu vou usar os meus prints, porque vai chegando o momento aqui em que teve tantos comentários que eu tenho que printar, porque senão ele deixa de aparecer. A Estela tinha perguntado, perdão, Estela, aqui, o João Gabriel tinha perguntado lá no início, se o aumento da temperatura em cima dos painéis pode ser um problema para uso residencial. Se tem alguma influência, ou seja, quanto mais calor, mais energia se gera, acho que talvez seja a relação de pergunta que o Gabriel queria fazer. Muito boa, muito boa. Eu queria ter passado por alguns conceitos básicos da energia solar, mas ia ficar uma apresentação muito extensa, mas é muito boa pergunta, e realmente, quanto maior a temperatura da célula, menor a potência. Tá? Há uma queda de tensão, consequentemente, de potência. Então, a temperatura, né, é até um pouco contraditório do sentido racional, mas a temperatura ela diminui a potência do módulo. Tá? Obviamente, né, o módulo, basicamente, ele tem dois fatores ali para você olhar, para você chegar na potência dele. A irradiância, né, a quantidade de energia que chega, energia solar, que chega na célula, né, energia por área. E o segundo é a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a potência. Mas quanto maior é a radiância, maior a potência. E quanto maior é a radiância, maior a temperatura. Tá? Eles não são proporcionais. Então, obviamente, quanto maior é a radiância, o cenário ideal seria radiância alta, temperatura baixa. Mas não dá porque a própria radiância faz a célula esquentar. Mas numa proporção, só para você ter noção, da ordem de 0,3% por grau Celsius, ou por Kelvin. Tá? É a perda de potência por temperatura. Tá? Aproveitando, emendando, tá? A potência do módulo ela é dada em watt-pico. Tá? Por que watt-pico? Porque é uma condição de laboratório. Existem condições para você testar, né, esse módulo, né? Porque senão cada teste seria feito com uma irradiância e daria uma potência diferente. Então, esses padrões de teste são, a gente chama de STC, Standard Test Condition, que ele é feito com uma irradiância de 1000 watts metro quadrado, que é alta, e 25 graus Celsius de temperatura ambiente, temperatura de célula. Tá? Qualquer temperatura maior que essa, né, 1000 watts metro quadrado, mas com 60 graus de temperatura de célula, eu vou ter uma perda de potência, vou ter uma potência menor do que a declarada lá na folha de dados do módulo. Tá? Maravilha, Nelson. Tem uma outra pergunta aqui, que é, se a tecnologia atual é suficiente, o Pedro Lee perguntou, para alimentar uma empresa de grande porte somente com energia solar? Depende da modalidade. Né? Se for um sistema off-grid, não. Que é o que a gente comentou, ela só gera durante o dia. Se for conectado à rede, que é o que costuma ser, sim. Você consegue, através do sistema de compensação, que a gente mostrou aqui da geração distribuída,
Ou se for algo muito grande, uma empresa, uma indústria muito grande, aí já não consegue se enquadrar na geração distribuída. Então aí você já tem que ir para a autoprodução, né, com geração centralizada, enfim, aí já é um outro modelo de negócio, diferente da GD aqui, do sistema de compensação de crédito. Né? Mas estando alimentado da rede, né, estando conectado à rede, você consegue sim, né, gerando energia solar durante o dia e sendo abastecido pela rede nos momentos onde a solar não consegue suprir, nos horários, né, onde a solar não consegue suprir a demanda. Tá? Num futuro breve, aí sim você vai poder estar off-grid, sem rede, porque você vai ter a solar e a bateria. Né? Então, mas hoje ainda não é tão viável assim. Ô, Nelson, eu tenho até uma curiosidade, porque me ocorreu disso durante a apresentação. O tipo de bateria utilizada nessas instalações, sejam residenciais, explica para os nossos alunos se é o mesmo modelo de bateria, por exemplo, que vai no automóvel, e aí eu vou um pouco mais longe. Se existe se existe uma diferença grande do tipo de tecnologia, por exemplo, que alimenta, que armazena energia, por exemplo, num satélite, né, que a gente tem se a tecnologia que é usada lá é a mesma que é empregada na residencial, faz um panorama para a gente sobre o status atual das baterias para armazenamento disso daí, da energia solar. Hoje a tecnologia mais avançada e comercial, né, que mistura os dois, é o lítio, que é a mesma bateria do celular, do notebook, e que está sendo usada nos veículos elétricos. E tanto se fala, né, porque o veículo elétrico ele tem um regime de uso da bateria mais crítico do que um sistema estacionário, do que um sistema de armazenamento de energia, seja residencial, seja onde for. Tá? Porque você tem a questão da autonomia, né, e a bateria, conforme vai passando a quantidade de ciclos dela, né, você vai carregando, descarregando, carregando, descarregando, ela vai diminuindo o que a gente chama de SOH, State of Health. Tá? Então, tem alguns celulares até que dão lá qual que é o estado de saúde da bateria. Né? Então, ela vai diminuindo e chega uma hora que ela se degradou de uma forma que não é mais interessante usar para o veículo. Então, você tem que substituir. Então, muito se fala já do uso de baterias automotivas para sistemas estacionários, porque aquela bateria que perdeu a sua capacidade de carga, né, num certo percentual, isso eu estou falando na ordem de 20%, alguma coisa assim. Essa bateria ela pode ser reciclada, né, ela pode ser utilizada para um sistema de armazenamento estacionário. Tá? E aí tem outras questões também, a bateria veicular, ela também é mais crítica por conta das vibrações, e aí o professor Raya pode falar muito melhor do que eu, né, mas também faz com que o regime, né, de trabalho dela seja mais crítico do que uma bateria estacionária. Tá? Mas ambas as frentes, elas estão correlacionadas. Tá? Então, o avanço da tecnologia das baterias de automóvel também vai avançar junto com as baterias estacionárias. Tá? Um setor vai ajudar o outro, vou colocar dessa forma. Bacana. Professora Silva, quer fazer algum comentário? Eu consigo captar mais uma perguntinha aqui para a gente explorar o Nelson mais um pouquinho, mas não sei se você quer fazer algum complemento. Fique à vontade, professora. Eu quero. Queria que o Nelson dissesse para nós se esse crescimento exponencial da geração de eletricidade pela fotovoltaica, se você enxerga, né, esse grande crescimento na esteira daquela curva de aprendizado de mais de 10 anos da eólica. Tudo que o pessoal da eólica passou para chegar até onde estão, ajudou o pessoal da solar a caminhar mais rápido? Existem mão de obras relacionadas, né? Então a gente diria que o pessoal de projeto, de construção, né, que trabalhou com eólica consegue tirar alguma lição aprendida para solar, né? Apesar de ser
bem diferente, né? Porque a solar você não tem nenhuma máquina girante, né? E a instalação, a área ocupada é gigantesca. Eu costumo dizer que a solar é quase um Lego, né? Você vai instalando por muitos hectares, né? Monta a estrutura metálica, coloca o módulo e aí vai replicando isso, isso falando em instalações grandes, né? Então, sim, no setor de geração centralizada, eu acredito tanto que as empresas de projeto, de construção, normalmente elas trabalham com as duas, né? Então, elas constroem usinas eólicas e usinas solares, né? Elas são especializadas nas duas pontas. Então, esse é um ponto. O segundo é a geração distribuída, né? Que a gente comentou que são instalações menores. Essa não, porque é interessante falar que o mercado de geração distribuída ele praticamente dobra a cada ano. Tá? Então, em 2020, tivemos o dobro de novas instalações do que 2019. 2021, a projeção é de um aumento da ordem de 60% em relação a 2020. Então, nesse setor de geração distribuída, tem muita mão de obra nova chegando. O que é muito bom, porque gera emprego, mas o que tem que ser olhado com atenção, porque às vezes você não tem uma mão de obra devidamente capacitada para fazer a instalação, e aí que às vezes pode morar algum perigo, né? Inclusive, existem algumas proteções no inversor, que eu não trouxe aqui porque acho que não cabia no tema, mas existem proteções como detecção de arco elétrico e um sistema que se chama Rapid Shutdown, que ele reduz a tensão da string de módulos a 0 volts. Esses sistemas são obrigatórios nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns outros países, mas que aqui no Brasil ainda não são obrigatórios, mas que a gente traz, a Huawei tem, que é uma proteção do inversor, mas é uma falha causada da instalação, muitas vezes, né? Então, o arco elétrico ele é gerado muitas vezes por um conector mal colocado, ou conectores de diferentes fabricantes colocados, né, macho e fêmea de diferentes fabricantes, ou um cabo mal crimpado, enfim. São causas de má instalação, mas que afetam, né, que podem gerar um incêndio até, que afetam a instalação toda. Então, no mercado de geração distribuída não tem essa expertise ainda, muita gente nova chegando. Nelson, e as políticas públicas? Existem bons incentivos para os fabricantes, tanto de célula quanto de módulo, painel? Olha, a maioria, né, a grande maioria, majoritariamente o mercado traz módulos fotovoltaicos importados, tá? Existem poucas fábricas aqui no Brasil, né, mas infelizmente o custo, né, desse módulo produzido localmente ele é muito superior a um importado. Tá? E existem sim incentivos interessantes para a geração para as fontes renováveis, né? Então, no caso da geração centralizada, tinha um benefício que a gente chamava de fonte incentivada, que eram as eólicas, solares e as pequenas hidrelétricas, que elas tinham um desconto na tarifa, na TUG, né? Tarifa de uso do sistema de distribuição. Isso daí reduzia bem o preço da energia, era um impacto bem positivo. Existem outras formas de incentivo também, regime especial de desenvolvimento à infraestrutura, entre outras coisas. Então, assim, não dá para dizer que não há. Há sim. Poderia ser maior, talvez. Eu acho que um próximo passo as políticas públicas olharem com atenção a questão das baterias, entenderem a necessidade das baterias no setor elétrico, tá? Então, e trazer incentivo, porque hoje a carga tributária é absurda das baterias. Tá? Então, eu acho que olhando do ponto de vista das baterias, aí eu diria que não, aí não há incentivo quase que nenhum, né? Pelo contrário. Tem até já uma pergunta na tela, né? Qual é a sua opinião do mercado sobre a utilização de grafeno nos painéis solares e baterias? E eu acho que isso conecta com uma outra pergunta, onde, professor, eu tenho uma pergunta, nosso divertido participante mandou. Em quanto tempo se paga um investimento em painéis solares para casa? Ok, primeira. As duas aí, ó.
A do grafeno, né? Eu estou ansioso para saber, né, do McGraph, até queria saber se tem novidades, né, do McGraph com relação ao avanço tecnológico, tanto para célula fotovoltaica quanto para bateria. Eu sei que tem uma linha de pesquisa, mas eu não sei qual que é a situação atual. Então, eu acho que vocês podem falar muito melhor do que eu. E a segunda pergunta é qual que é o payback, né? Qual que é o payback? Lembrando, tá? Não são painéis solares, são os painéis solares e todo o resto, tá? É uma usina solar. Então, uma instalação residencial hoje com um sistema de compensação, eu vou falar números, tá? Big numbers. Mas você costuma ter um payback aí da ordem de 6, 8 anos. Tá? Mais ou menos. Tá? Não me cobrem desses números, mas mais ou menos, só para dar uma noção. Só que você tem uma usina que vai durar, obviamente, se você escolher equipamentos de qualidade, vai durar 25, 30 anos. Tá? Então, é um investimento fantástico. E, repito, né, questão do projeto de lei, ele vai dar mais 12 meses para você se encaixar na regra atual, do sistema de compensação atual. Então, para quem está em dúvida em colocar, coloca. Tá? Porque depois esse payback ele tende a aumentar um pouco. Né? Óbvio que depois os preços das solares eles vão continuar caindo, tal, né? Mas no primeiro momento vai aumentar esse payback. Eu queria fazer uma pergunta rápida. Nelson, é o seguinte, alguns meses atrás, vamos colocar um ano atrás, digamos assim, talvez um pouco mais por causa da pandemia, mas em alguns centros de materiais de construção, tipo Leroy, etc., eles tinham algumas ofertas muito boas, né, do conjunto, painel solar, inversor, etc., né? Bom, passado esse tempo, eu frequentei aí há pouco tempo atrás, sumiu, não existe mais essas ofertas. Aí, aconteceu alguma coisa, os fabricantes, o que aconteceu aí? Não, na verdade, assim, hoje, os grandes distribuidores, eles são focados no setor de energia solar, né, e aí na geração distribuída, né, que é onde vende o kit lá, que você vê o painel, né, o módulo fotovoltaico, o inversor, cabo, estrutura, sim. Né? Eu lembro de ver na Leroy Merlin, inclusive alguns da WEG, né, os inversores, em sua maioria WEG, são Huawei, tá, para conhecimento. Mas assim, o que acontece é que é um setor, normalmente, o distribuidor especializado, ele vende para um instalador. Tá? Então, o instalador, e aí o instalador vende para o usuário final. Não entendi. Então, esse é mais ou menos o cenário hoje. Talvez tenha saído, eu não sei te falar exatamente, porque talvez não tivesse muita procura. Porque assim, eu tenho que ser muito entusiasta, né, para chegar lá e falar, vou na Leroy Merlin e vou instalar o meu próprio sistema. Né? O mercado, hoje, ele funciona um pouco diferente. Você contrata o serviço completo do instalador, e aí o instalador, ele compra esse... pode ser isso, sim. Pode ser isso, sim. Concordo. Maravilha! Tem muitos comentários muito positivos, tá? Muito bacana, o pessoal agradecendo. Eu quero até trazer alguns dados, acho que o Nelson, sendo aluno, né, aqui da nossa casa, quero trazer alguns dados, né? A gente, passou os registros de presença, nós tivemos 36% dos alunos que assistiram são da engenharia de produção, galera também da engenharia mecânica com 20% de participação, engenharia civil também esteve por aqui, engenharia elétrica 9%. Então, a gente tem uma diversidade. Dentre aqueles que não são dos cursos, tem o curso da química também, mas só destaquei esses conectados. E quando a gente vai para que, se eles não pertencem a nenhum curso da escola de engenharia, então a opção de outros, eles escrevem. Agradecer a presença do pessoal de ciências econômicas, de ciências da computação, de sistemas de informação do Mackenzie, também um pessoal do direito que passou por aqui, podendo acompanhar um pouquinho a palestra do Nelson. Essa diversidade é muito positiva, assim, então muito acho bacana, que é um dado importante para citar para o Nelson aí, sem dúvida nenhuma. Muito bacana. Bacana. E tem espaço para todo mundo, né? Até o pessoal do direito também, né? Regulatório, né? Contratos, né? Tem muita gente no direito. Professora Silvia, explora um pouquinho mais o Nelson, por favor.
Isso para mim é bem comum, estou bem acostumada, bastante acostumada. Eu acho que desde novembro do ano passado, se nós não falamos diariamente, eu posso dizer que falamos semanalmente, não é, Nelson? Sem dúvida. Estamos em contato muito próximo com o Nelson e a Howie. Então, eu vou pedir para o Nelson agora, já que você já motivou tanto e tantos alunos, que agora você provocasse eles um pouquinho com as perspectivas que a gente tem, né, dessa parceria Howie e Mackenzie, em todos os sentidos, e convidar esse pessoal para estar próximo da gente, fazendo suas iniciações científicas, TCCs, né, visitas. Vamos lá. Então, vamos por partes. Acho que a primeira novidade é um P&D que a gente está desenvolvendo, a gente está evoluindo ele, Mackenzie Howie. Não vou dar muitos detalhes, porque ainda o plano não está fechado, então posso falar alguma coisa aqui que talvez mude e o pessoal me cobre depois. Mas é um P&D bem interessante, falando sobre energia solar, sobre baterias, né? Então vai ser muito bacana para quem deseja se aprofundar na prática dentro desse setor. Em breve, novidades. Segunda novidade é um curso de pós-graduação Lato Sensu, que a gente ainda, a professora Silvia, junto com outros professores da casa, estão em vias de finalizar, né, os trâmites para aprovação, mas vai ser um curso Lato Sensu de energias renováveis e negócios do setor. Então, um pouco do que a gente falou aqui, mas também abrangendo outras fontes, né? Solar, eólica, inclusive com aulas práticas que a gente preveu de software, né? Por exemplo, o PVSys, que é um software especializado para solar, onde a gente monta a usina e vê o quanto que essa usina vai gerar, colocando diversos parâmetros. Então, isso também está previsto nesse Lato Sensu. E terceira novidade, a segunda novidade, que eu fico até emocionado, que provavelmente, né, professor, eu seria um dos professores convidados, correto? O primeirão, o mais convidado de todos, ó, coraçãozinho aqui para você. Então, em breve, novidades. E o terceiro, a gente está vendo a possibilidade de trazer alguns cursos de extensão, né, focados para quem está na graduação. Então, cursos de curta duração, né, a gente ainda está discutindo alguns temas, mas eu acho que cursos que vão ser muito interessantes para quem deseja ter um primeiro contato com o setor, né? Não precisa necessariamente trabalhar, eu acho que esses conhecimentos, né, um conhecimento básico, ele é válido para todos nós, né, que cursamos engenharia. Então, mas para quem quer trabalhar no setor, ainda mais. Então, também, em breve, teremos alguma novidade com relação a cursos de extensão focados para o pessoal da graduação. E eu fico feliz porque eu já estou esperando que vai passar na minha mão e saiba que vai ter todo o apoio, sem dúvida nenhuma, Nelson. Excelente ideia, muito bacana essa que você, professora Silvia, e os demais envolvidos estão costurando aí. A Escola de Engenharia precisa disso, né, professor Fábio? Cada vez mais. Cada vez mais. Eu acho que, pelos indicadores, nós estamos com um volume muito bacana de atividades de extensão, de ligas, de projetos integradores, e agora, né, a gente está trabalhando ainda mais com o processo de divulgação disso para os alunos, uma melhora na comunicação, para os alunos verem aquele leque de opções. Então, a partir do ano que vem, com a volta em definitivo para o presencial, e assim desejamos, a gente vai ter oportunidade de ampliar ainda mais essa oferta de cursos, e a Al e você, Nelson, são muito bem-vindos. Não precisa nem dizer do quanto que as portas estão abertas através da própria professora Silvia e de todos os outros. Será um grande prazer tê-lo conosco, de verdade. Recíproco. Recíproco também. Muito bacana. Eu vou passar a palavra para o Nelson, para ele deixar a mensagem final, e depois pedir para o professor Fábio Raia, para a professora Silvia também deixarem sua mensagem final. Tivemos uma audiência muito bacana.
chegamos ao índice de 650, 680 pessoas nos assistindo aqui no YouTube, e eu fico bastante satisfeito de você, que representa uma empresa que é líder do segmento, um aluno da Escola de Engenharia, vir falar com tanta clareza, com tanta facilidade, e já se mostrando que a nossa formação, a formação profissional que a Escola de Engenharia entrega, coloca os nossos estudantes hoje em destaque em empresas tão grandes, né? Falar tão grande para algo da HAL é quase que um pecado, né? Porque é gigantesco. Mas eu fico muito feliz mesmo, Nelson. Nos traz um orgulho muito grande. Desejo imenso sucesso a você e a HAL no Brasil, principalmente, que ela consiga realmente trazer para o brasileiro uma tecnologia, pintando aí esse 5G. A gente está acompanhando tudo isso. Mas sucesso você no seu trabalho e para a empresa também sempre, claro. Muito obrigado. Eu queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu participo como palestrante da Semana de Engenharia. E como eu comentei, né, alguns anos atrás, eu estava no lugar de vocês, né, a maioria que está assistindo agora, e assisti as palestras e não sabia exatamente com o que eu queria trabalhar, né, o que eu ia trabalhar. Eu, como engenheiro mecânico, fui piloto quase que minha vida toda. Eu queria trabalhar com carro, depois queria trabalhar com trem, né? E até que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, de como seria trabalhar nesse setor, e eu não me encantei tanto, né? Eu ainda continuo gostando de carro, de trem, mas acho que não estaria tão satisfeito em trabalhar nesses setores, como estou hoje trabalhando com energias renováveis, né? Especificamente energia solar. Então, a Semana da Engenharia é uma oportunidade da gente, de nós que estamos no mercado de trabalho, trazer um pouco para vocês com que a gente trabalha, e com isso a gente consegue trazer para vocês, né, uma visão mais clara, né, e ajudar vocês a entender e tomar essa decisão para qual setor vocês querem seguir, né, para qual disciplina específica, né, vocês vão focar suas energias para conseguir o seu objetivo. Eu queria deixar uma lição que eu aprendi na vida, principalmente na minha vida profissional, agarrem as oportunidades que vocês veem. Então, se aparecer uma oportunidade que você acha que vale a pena, agarre ela e se dedique ao máximo, que você vai ter o resultado que você espera. Então, não desistam dos seus sonhos, né? Às vezes a gente sabe como é difícil procurar o primeiro estágio, ou até um segundo, né? Ou procurar algo que vocês queiram, que você se encaixe melhor. Mas não desista, né? Desistir é o primeiro passo para não dar certo, né? Se você não acredita no seu potencial, ninguém mais vai acreditar. Então, o primeiro ponto é você acreditar em você mesmo, se dedicar muito e agarrar as oportunidades que aparecerem, que certamente vocês vão ter sucesso. Obrigado. Muito bacana, Nelson. Muito bacana. Professor Fábio Raia, vou deixar para a Silvia falar por último. Tá bom, ela vai fechar muito bem. Seus comentários, professor. É a minha filosofia, viu, Nelson? Você falou certinho, eu sempre falo para os meus alunos, inclusive você, né, que certamente eu falei, é motivação e dedicação. Quer dizer, se você está motivado e se dedica, não importa o que você esteja fazendo, certamente você vai ter um bom resultado ou um resultado que vai te satisfazer. E isso é o mais importante na vida da pessoa e na vida profissional também. Quer dizer, eu não estou almejando dinheiro, estou almejando a satisfação. Se o dinheiro vier com isso, ótimo, né? Vai fazer parte sim, mas a ideia é que busca a tua satisfação, teu modo de vida, seja dedicado, motivado. Eu acho que essa é a coisa mais importante, você falou com muita propriedade. Boa sorte, estou à tua disposição, e o dia que você puder, passe lá para a gente bater um papo, tá bom? Boa sorte. Sem dúvida. Obrigado, professor. Professora Silvia Velasquez, ao seu pupilo aí, professora Silvia.
Sim. Então, vou reforçar, né, os parabéns pelo teu desempenho aqui, foi fantástico. Para mim já não foi surpresa, né, porque já tinha escutado você falar antes, não só lá no Projeto Integrador, mas também nos webinars que eu costumo assistir quando você faz aí pela empresa, né? Eu sempre recebo convite, viu, gente? E posso assistir, estou sempre aprendendo mais com o Nelson. Deixa eu só te interromper, professora. Sim. É importante falar que a gente pediu, né, para fazer o sorteio, vocês seguirem as redes sociais lá no Instagram, no LinkedIn. A gente sempre faz, quase que mensalmente ou quinzenalmente, webinars de temas específicos, né? São webinars aí de aproximadamente 1 hora, né, ao vivo. E a gente traz alguns temas aí sobre energia solar e a gente tenta dar uma variada. E o objetivo desses webinars é realmente trazer conhecimento. Então, aproveitem lá, que vocês vão seguir a página e deem uma olhada lá, que a gente sempre divulga esses conteúdos que são muito interessantes para quem está interessado em trabalhar ou se desenvolver mais no setor. Desculpa, professora, eu só queria dar esse recado. Fez muito bem de pegar o meu gancho aí dos webinars. Assistam sim, viu? Porque são muito bons, são sempre muito interessantes. 1 horinha que passa rapidinho, a gente nem percebe, né? Então, olha, fica aqui, então, registrado, né? Ficam aqui, né, os meus parabéns e também os meus agradecimentos em nome de toda a Escola de Engenharia por essa parceria que você está possibilitando que seja feita. Howey e Mackenzie. E tudo isso vai dar muito certo e a gente vai colher muitos frutos ainda esse ano, certo? Sem dúvida. Obrigada. Nelson, parabéns, sucesso para você mais uma vez, uma alegria tê-lo aqui. Esperamos que no próximo ano você possa trazer mais conteúdo para a gente, de forma presencial, quem sabe com uma palestra bem bacana, com toda a galera da Howey, indo lá na Escola de Engenharia também, fazer produção de conteúdo, gravar, gestar. É isso que a gente tem feito ultimamente, Nelson. Na Escola de Engenharia, nós colocamos a rede social da Escola de Engenharia em março desse ano, eu coloquei a rede social no ar, e a gente também está trabalhando num formato muito bacana de comunicação com os alunos. Então, o que a gente quer que a gente crie não somente a comunidade dentro da nossa unidade acadêmica, mas também uma comunidade de assuntos, divulgação, muita coisa bacana por lá. E eu sei o quanto é importante que a gente tenha jovens falando para jovens. E principalmente quando vem com esse selo de ser um recém-formado, né? Que eu, pela cara, com certeza, é um recém-formado e que já está numa posição de destaque dentro de uma empresa que dispensa comentários. Esse tipo de figura, esse tipo de profissional que precisa estar sempre nos encontros com nossos alunos, e fica aqui registrado o meu convite. A gente faz uma pesquisa aqui para os nossos alunos, um dos registros de presença, a gente faz uma pesquisa para saber se eles querem... Você assistiria uma nova palestra com esse profissional? E acho que com 97% você está intimado a vir novamente. Então, aguarde que eu vou explorar a professora Silvia para que você volte, porque a gente faz o terceiro checkpoint, é uma pesquisa de avaliação da organização, da palestra, do palestrante, e a gente sempre pergunta, porque a gente, no fundo, quer criar um catálogo das palestras de maior impacto na Semana da Engenharia e depois trazer esse pessoal para novos convites em novos formatos de eventos. Então, Nelson, com 97%, com a influência da Silvia sobre você, o professor Fábio Raia, que também te orientou, olha, eu estou bem servido para te intimar numa próxima oportunidade. Parabéns mais uma vez, Nelson. Puxa, que satisfação. Obrigado pelo convite. Pode contar comigo, né, não só para essas atividades que a gente já está desenvolvendo, mas também para outras oportunidades de palestras e, com certeza, na próxima Semana de Engenharia, que a gente espera que seja presencial. Torcemos por isso.
Professor Fábio Raia, professora Silvia, muitíssimo obrigado pela presença, pela moderação dessa plenária. É um evento único da manhã. Acho que o Nelson falou para um público bem bacana. Todo o conteúdo fica depois aqui disponível para os nossos alunos. E agradeço aí, Nelson, toda a equipe por trás aí de você. Ficou Sem muito dúvida. boa a transmissão, no formato, ficou muito bacana. Mande o nosso abraço para todos eles aí, ficou bem legal e gerou um conteúdo interno para vocês também muito bacana. Nelson, obrigado mais uma vez, obrigado, Fábio Raia, professora Silvia, um grande abraço, meus